Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 13 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Irmãos, muitos com entendimento distorcido falavam que João Batista era a reencarnação de Elias. Não tem nada a ver, irmãos. O João Batista, ele foi o sucessor de Elias. Ele veio dar continuidade à obra de Elias. Mesmo porque Elias não tinha morrido, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, lembram-se bem. Então esse fundamento não tem nenhum propósito. O João Batista, na realidade, ele estava dando prosseguimento àquilo que fazia Elias. Elias pregava contra a idolatria, Elias pregava contra a feitiçaria, Elias desafiou 450 profetas de Baal e mais 400 feiticeiros de Azerá. Tudo feiticeiros. Quando falam-se em profetas de Baal, pode ver feiticeiros de Baal, né? Então entendo, irmãos, o João Batista, ele veio com a mesma missão de pregar contra a idolatria, pregar o arrependimento e preparar a caminhada do Senhor. Hoje nós estamos carentes de homens de Deus com características do João Batista, que pregam a verdade, que não se preocupam com a maneira com a qual as pessoas vão reagir. João Batista perdeu a cabeça por causa disso, porque pregou a verdade nua e crua, né, sobre Herodes e aquela que ele chamava de mulher e que não era mulher. João Batista, ele destacou, pregou, falou no meio de todos a respeito desse grande erro, e nós temos que falar. Hoje estamos carentes de pregadores que falam como João Batista, que pregam a verdade. Outro dia nós pregamos uma mensagem poderosa sobre doutrinas e tradições versus a palavra de Deus. Falamos de doutrinas, falamos da doutrina do sábado, falamos da doutrina que impede as pessoas matam as pessoas, impedindo as pessoas de fazerem uma certa transfusão de sangue. Pregamos duro. Eu até comentei com o Davi, falei, cuidado com essa mensagem lá no YouTube aí, né? Mas tem que se pregar, irmãos, porque as pessoas estão cansadas de água com açúcar, de serem enganadas, de ouvir só aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Isso não é fazer a obra de Deus. A mensagem tem que ser de Deus e do Espírito Santo de Deus, e não do homem querendo agradar as pessoas, e não do homem querendo encher a igreja. Entenda, irmãos, hoje você não vê uma pregação mais incisiva, raramente você vai encontrar pessoas simples, humildes, como era o seu Jesus, pregando a verdade, falando a verdade. Irmãos, aquilo que as pessoas querem ouvir não vai transformar a vida delas, mas aquilo que elas precisam ouvir, se elas crerem e obedecerem, vai transformar a vida dela. E assim que pregava João Batista, assim que fazia João Batista, né? É claro que nós temos que falar com as pessoas de acordo com o entendimento de cada um. Isso é bíblico, está lá em Colossenses, né? É claro que muitas vezes nós temos que nos fazer de fracos para alcançar os fracos, de judeus para alcançar os judeus. Mas a palavra de Deus não pode ser distorcida. A palavra de Deus, ela não pode ser manuseada ou manipulada para agradar as pessoas. Ô irmão, você é mais que vencedor. A pessoa está num pecado lascado e vem alguém falar que ela é mais que vencedora. Se fosse o João Batista, sabe o que diria? Arrependei-vos, né? Porque vos é chegado o reino dos céus. Quer bênção? Tem que mudar de vida, tem que se arrepender, tem que mudar as atitudes, tem que se converter. Quer salvação? Tem que se converter, irmãos. Porque se não se converter, não vai ser salvo.
Porque lá no paraíso só vai ter gente boa, irmão. Só gente convertida. Né? Então não vai chegar ninguém lá com um pezinho aqui, um pezinho lá. Tem que tomar uma decisão por Jesus, irmãos. Tem que tirar todo o sentimento ruim do coração enxertado pelo inimigo. Ah, pastor, mas fizeram isso para mim, fizeram aquilo para mim. Não importa o que fizeram. O que importa é o que você faz. Deixa que Deus vai cuidar de determinada pessoa. Deus vai libertá-la e Deus vai abençoá-la. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é converter a muitos. Ele sabe que muitos não se converterão, mas não é por isso que ele vai deixar de dar oportunidades. Não é por isso que ele vai deixar de mover o seu exército. Quantas pessoas você já tentou falar de Jesus e rejeitar de uma maneira ríspida? Tá? Muitas vão se converter. Algumas outras vão permanecer. Aquelas que respondem mais brandamente, talvez seja mais difícil de se converter. Tá? Então, entendam, não podemos levar um falso evangelho para as pessoas, mas um evangelho verdadeiro. Né? Ninguém chega evangelizando alguém falando, olha, no mundo tereis aflições. A não ser que a pessoa esteja numa aflição, né? Estava previsto, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Creia no Senhor, creia no poder do Senhor. Conheça o Senhor, conheça as estratégias do Senhor para sair dessa situação. Então, entendam, hoje em dia, parece que o Evangelho virou uma mercadoria, que tem que ser palatável, agradável, doce, suave, que só fale de bênçãos, que só falem das promessas, mas não fala dos mandamentos, não fala daquilo que as pessoas têm que fazer. E as pessoas se iludem, elas pensam que podem prosperar roubando a Deus. Não, irmão, enquanto você não se arrepender e parar de roubar a Deus, não vai haver prosperidade na sua vida. Né? O que virá vai ser coisas falsas que podem desaparecer de uma hora para outra. Ah, pastor, mas eu conheço milionários que não dizimam e não ofertam. Irmãos, você não sabe os males que eles passam. Outro dia vi aí uma médica matando a família. Tá? Matando a própria família. Uma pessoa que morava num lugar bom, com bons recursos, uma boa profissão, matou o filho, matou a nora e se matou, irmão. Porque falta Jesus, falta a palavra. Irmãos, o dinheiro não substitui Jesus. Prosperidade não substitui Jesus. Não substitui a palavra. Então as pessoas são atormentadas por demônios, porque elas idolatram o dinheiro. E aí ninguém prega que ela tem que quebrar essa idolatria. Ninguém diz a ela, olha, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e siga Jesus. Você pode falar, abra mão do seu amor ao dinheiro, né? Deixe de priorizar o dinheiro e a prosperidade e siga Jesus. Coloca Jesus no topo da sua agenda. Coloca o Senhor como Senhor na sua vida. Irmãos, quando nós pregamos a respeito de consultar a Deus tudo, a pessoa que faz algo importante e não consulta a Deus, ela está tirando o Senhor da posição do Senhor. Irmão. Porque ela diz, o Senhor é tudo para mim, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, mas ela faz as coisas sem consultar o seu Senhor, irmão. Então que Senhor é esse? Honra o Senhor com os lábios, mas traem o Senhor com o coração, com a mente, com as atitudes. Consulte o Senhor, coloque o Senhor no lugar do Senhor. E haja de acordo com a palavra. Não procure caixinha de promessa, que só traz promessa boa para você, não, irmão. O Evangelho não é isso. O Evangelho tem as promessas de Deus, tem as bênçãos de Deus, mas também tem as tribulações, tem as correções, tem as exortações, né? E que nós temos que conhecê-las, porque muitas delas nos afligem também hoje. Como a gente costuma dizer, os demônios que agiam naquela época são os mesmos de hoje, eles não morrem. Né? Os mesmos de hoje com um pouco mais de conhecimento, vamos dizer assim. Né? E eles conhecem a palavra, irmão. O diabo conhece a palavra. E por que ele conhece a palavra? Porque ele sabe que se ele
forçar você a fazer o contrário da palavra, você fica na mão dele. Ele usa a palavra ao contrário, você entendeu? É como um concorrente, né, que vem para roubar, matar e destruir. Então tem que se pregar o evangelho verdadeiro. Arrependa-se, irmão. Não se iluda. Você é mais que vencedor se você limpar o coração e começar a obedecer a palavra. Mas se não limpar o coração e não obedecer a palavra, a promessa vai continuar sendo promessa. Não vai ser uma realidade. Então abra a mão da sua vontade, dos seus sentimentos ruins, da sua mágoa. Seja lá o que te fizer, irmão, não importa. O que importa é o que você faz. Deus vê as suas atitudes, não a atitude dos outros. Os discípulos do Senhor eram perseguidos, eram apedrejados. O Senhor foi crucificado. Guardou mágoa, irmão? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você não foi crucificado e está guardando mágoa, irmão? Para com isso. Né? Nem se fosse, teria que guardar mágoa. Né? Há uma história que não está na palavra, e se não está na palavra, pode ou não ser verdade. Que o Pedro, quando foi preso, ele foi morto crucificado. E ele falou, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Né? Essa é uma história, não é comprovada, não está escrito. Mas entendam, irmãos, não é porque você é cristão, que você é crente, que você serve ao Senhor, que você é dizimista, que vai deixar de ter luta. E você tem que saber disso. Você não pode estar ouvindo só um discurso agradável. Você tem que ouvir a pregação do João Batista. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que colocava a palavra na boca do João Batista, tem que coloca na boca do homem de Deus, mas o homem de Deus opta. Não vamos falar tão duro assim não, né? Eu mesmo agi assim quando eu falei com o Davi, cuidado com essa mensagem aí e tal. Mas a mensagem de Deus, irmão, tem que ir. Né? Paga-se o preço que tiver que pagar. Mateus 11:15. Então João Batista, ele dava prosseguimento à obra de Elias. Não era a reencarnação, mesmo porque Elias não morreu. Mateus 11:15 e 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem assemelharei a essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, não clamam a Deus, e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Ouça o Senhor, diz a palavra do Senhor, quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Ouça a palavra do Senhor. E há uma geração que conversa entre si, clamam entre si, tocam flautas, cantam, fazem aquilo que lhe dá prazer, fazem aquilo que lhe traz satisfação, mas não se preocupam com Deus, com a vontade de Deus e com a salvação. Querem só desfrutar dessa vida. Entenda, essa vida é passageira. Né? Ela pode ser rompida de uma hora para outra. Você não sabe, só Deus sabe. Então pense, mais uma vez, na vida eterna. Invista na vida eterna. Né? Semeie na obra com o seu tempo, com os seus valores, com a sua fé. Abençoe e ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, não deixe de se amar. Tem pessoas que abrem mão de se amar, se culpam, têm complexos de culpa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se ame porque você é uma criação de Deus, mas você tem que amar o próximo da mesma maneira que você se ama, porque todos são criaturas de Deus e todos precisam de Jesus. Então entenda, no seu meio, onde você convive, tem pessoas que precisam de Jesus e você tem que falar de Jesus para elas. Deus te colocou no meio delas para que você seja uma mensageira dele, que preserve o reino dos céus, mas leve o reino dos céus às pessoas que não têm entendimento.
E não fique perdendo tempo em cantarolando e fazendo coisas que não agregam ou não transformam a vida de ninguém. Amém, igreja? Versículo 18 e 19. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, o Senhor Jesus, comendo e bebendo, e dizem, eis aqui um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Irmãos, criticavam João Batista, que vivia isolado, pregava no deserto, batizava, pregava duro, não comia, não bebia, comia mel e gafanhotos. Criticavam João Batista. E depois criticavam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus se assentava com pecadores, com publicanos, com prostitutas. Assentava-se com um propósito de levar o evangelho a eles. Eles eram talvez os mais necessitados do evangelho. O Senhor Jesus visitava essas pessoas, não convivia, não andava com essas pessoas. O Senhor Jesus andava com seus discípulos, mas visitava aqueles pecadores. Irmãos, nós temos que deixar de segregar pessoas. Nós temos que levar a palavra para as pessoas, para os criminosos, os pecadores, os que estão no caminho errado. Você não precisa conviver com eles, porque se você conviver com eles, você corre o risco de se contaminar. Você tem que visitá-los, levar a palavra nas oportunidades, mas não conviver. Entendam, pregar o evangelho para pecador significa que você não tem necessidade de conviver com o pecador. Mas eles têm que receber o evangelho de qualquer maneira, porque a única maneira deles deixarem o pecado, o erro, é ouvindo ao evangelho, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo as promessas de Deus e ouvindo também as correções que podem vir, né? Não só pregar bênção, tem que pregar aquilo que pode causar de efeito as atitudes erradas. Mas o Senhor Jesus, ele era criticado assim como João Batista. O mundo nos critica. O mundo nos chama de fanáticos, de alienados, que sofremos lavagem cerebral. O mundo nos critica de N mais umas maneiras. Irmão, se você tem alguém dentro da sua família que está fazendo algo errado, algo ilícito à palavra de Deus, você tem a obrigação de falar, irmão, e não querer agradar, querer cantar, louvar, e você tem que falar, irmãos. Fala, filha, eu te amo, mas isso que você está fazendo, segundo a palavra de Deus, está errado. E se você não se corrigir, pode trazer males para você, né? Porque não se brinca com a palavra do Senhor. Tem que falar, irmão. Tem que falar. Tem que falar para o filho, filho, isso que você está fazendo, ele está errado. Não pela minha vontade, pelo meu entendimento, mas pela palavra de Deus. Você vai ter, irmãos, nós teremos essas experiências ao longo da nossa vida. Entes queridos, filha, filho, pai, mãe, entes queridos vão estar fazendo algo que contraria a palavra do Senhor. E você tem que alertar, irmão, como João Batista. Não fingir que está tudo bem, colocar sujeira embaixo do tapete. Fala, filha, isso daí está errado, filha. Não de acordo com a minha opinião, mas de acordo com a palavra. Filha, isso é fornicação, né? Filho, isso é entorpecimento da mente. E levar, irmãos. Você não pode fingir que está tudo bem, vendo uma pessoa que você ama, um próximo, fazendo coisa errada, irmão. Você não pode, porque Deus está fazendo você ver, Deus está fazendo você testemunhar, para que você fale, irmã. Tá? Fale com ela, fale com ele, acerta essa situação, filha. Acerta essa situação, filho. Né? Porque isso desagrada a Deus. Está na palavra de Deus que eu creio. E vai trazer consequências danosas. Você está fazendo a vontade do inimigo e não está fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? E não está cobrindo as coisas como se estivesse tudo bem.
Nós temos responsabilidade. Então você vê esses jovens fazendo todo esse tipo de coisa aí, tem que falar, né? Mesmo que você seja perseguido, mesmo que vocês tenham oposição, como teve João Batista e como teve o Senhor Jesus. O Senhor diz aqui, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Está vendo, pessoal? Está vendo o que o Senhor Jesus diz aqui? Pelo comportamento dos filhos, pela atitude dos filhos, né? É que a sua sabedoria é justificada. Ou seja, o comportamento dos filhos é testemunho se você é um pai ou uma mãe sábia ou não. Se é um pai ou uma mãe temente a Deus, que corrige, né, de acordo com a palavra de Deus. Porque o pai e a mãe que ama, corrige, diz a palavra do Senhor. Se não corrigir, está se omitindo. Omissão é pecado, segundo a palavra do Senhor. Se não corrigir, está contribuindo para o mal da pessoa. Se não corrigir, é porque verdadeiramente não crê na palavra de Deus. Não, deixa eles assim, agora é normal isso. É normal esse negócio de ficar, é normal esse negócio de usar isso, de usar aquilo. É normal ficar indo com um, indo com o outro. É normal coisa nenhuma, irmão. Isso é pecado. E o povo de Deus tem que falar. O povo de Deus não tem que querer agradar as pessoas, tem que agradar a Deus. Se você ama o próximo, você vai alertar o próximo, não vai omitir, não vai se esconder, não vai achar que está tudo bem. Fala, eu não concordo com isso, porque está contrário à palavra de Deus. Corrija-se se você quer que Deus seja contigo, né? Se não se corrigir, vai pagar um preço caro. E paga, irmãos. Porque tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Mesmo que colhamos no dia do juízo. O dia do juízo vai ser um dia de colheita, irmão. Tá? Vai ser... E esses versículos diz aqui, versículo 21 e 20, até o 24. Vamos ver aqui. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, palavras do Senhor Jesus. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, convertido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaúms, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Há cidades aqui que viram o Senhor Jesus operar milagres e maravilhas, que viram o Senhor Jesus pregar a palavra do Senhor, dar um testemunho de fé, tiveram inúmeras oportunidades e não se converteram. O juízo vai ser duro para essas pessoas. No dia do juízo, no grande tribunal de Cristo, o julgamento vai ser duro com essas pessoas. Mais duro do que Sodoma, porque em Sodoma não houve pregações, em Sodoma não houve operação de milagres. Entenda, irmãos? No dia do juízo há um rigor maior para aqueles que têm consciência do que aqueles que são inocentes e ingênuos. Tem pessoas ingênuas, inocentes, enganadas por tradições, por doutrinas e por Satanás, indiretamente. O rigor sobre essas pessoas será menor do que aquele que conscientemente conhece a palavra e se afastou da palavra, optou por desobedecê-la. Então Deus é justiça. É claro que tem povos até hoje que não ouviram falar da palavra do Senhor. Há povos que pouco ouviram. Há povos que foram enganados por autoridades, por líderes, que foram iludidos. O rigor sobre essas pessoas vai haver julgamento, mas o rigor será menor do que aqueles que conscientemente conhecem a palavra. Ou em outras palavras,
para nós o rigor vai ser maior. Por quê? Porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. Você ouviu a palavra, durante anos você ouviu a palavra e não obedeceu, o rigor é maior. Aquele lá não ouviu durante anos, por uma manipulação do inimigo, não por, às vezes nem por uma vontade direcionada pelo inimigo, não ouviu, o rigor é menor. Entenda, irmãos, Deus age assim. É isso que está preparado para nós no dia do juízo. Todos nós daremos conta. Aquela pessoa que foi alertada, olha, filho, isso está errado, filha, está errado, à luz da palavra de Deus, ouviu o alerta e não obedeceu, essa pessoa vai ter um rigor maior no dia do juízo. Entendam, irmãos? Muitos serão até salvos, mas não terão galardão, né? Porque na casa do Senhor há muitas moradas, diz a palavra do Senhor. E no versículo 25 e 26, para nós encerrarmos. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que eu ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e a revelasse aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Irmãos, dê graças a Deus pelo aquilo que Ele tem nos revelado, porque tem muitos sábios que não estão recebendo revelação de Deus, porque a revelação é para os humildes, aqueles que estão com o coração aberto, e não aos sábios do mundo. Os sábios do mundo, eles estão perdidos, eles criam teorias falhas, eles criam doutrinas falhas, às vezes até voltam atrás em função de uma teoria, mas não se rende à palavra de Deus. Tem uma só característica comum aos sábios do mundo, sabe qual que é? Questionar a palavra de Deus. Você pega qualquer pseudo-sábio do mundo, qualquer psicólogo, qualquer psicanalista, qualquer, vamos dizer assim, técnico, qualquer pessoa que é tida como sábia no mundo, o que tem de comum entre elas é questionar a palavra de Deus, não aceitar a palavra de Deus, inventar filosofias, doutrinas. Cada um inventa uma filosofia, uma doutrina, faz um verdadeiro balaio de gato, ficam perdidos, depois retrocedem algumas coisas, mas substituem com outras coisas do mundo, não se rendem à verdade. Santifica-os na verdade. O Senhor Jesus falou aos discípulos, ao Senhor pelos discípulos: a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nunca duvide disso, nunca caia em conversa de sábios desse mundo. Às vezes você vai consultar um psicanalista, um psiquiatra que tem mais problemas que você, está mais perdido que você, está a ponto de fazer uma loucura, desesperado, e vai estar te falando, vai estar te direcionando. Quem tem que dirigir a sua vida é o Espírito Santo de Deus, e não essas pessoas. O Espírito Santo de Deus pode te dirigir a consultar uma dessas pessoas que aceitam a palavra de Deus. Há muitos psicólogos e psiquiatras cristãos, com entendimento da palavra do Senhor. Aproveitam, usam a técnica junto com a palavra do Senhor. O Espírito Santo te dirige. Mas muitas vezes, alguns vão mandar você fazer algumas coisas que é pecado, que conflitam com a palavra. Vão falar que aquilo que você está praticando é normal e não é. Entendam, irmãos? O que tem que dirigir as nossas vidas é a palavra, é o Espírito Santo de Deus, e não pessoas. A palavra do Senhor diz bem claro em Jeremias 17:5: maldito é o homem que confia no homem. Confie em Deus, confie no Espírito Santo de Deus, confie na palavra de Deus, e não em homem. O homem é manipulado pelo inimigo, e essa manipulação vai fazer com que você seja manipulado também indiretamente. Eu estou fazendo aquilo que me mandaram fazer isso. O que te mandaram fazer é pecado, irmão. O que te mandaram fazer conflita com a palavra de Deus. Decida-se, ou você é de Deus, ou você é do fulano, do Beltrano, do Ciclano. A decisão é nossa. Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio.
Você não é forçado a seguir papagaiada nenhuma. E nem é forçado a seguir o Evangelho de Jesus Cristo. A decisão é sua, tem que ser consciente. Você tem que ver os frutos, a manifestação de poder e a revelação que tem te transformado, tem te abençoado, tem purificado o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar.